Por que ter mais filhos quando a gente já tem um filho neuroatípico? Eu acho que essa é uma questão que paira nas famílias, né, atípicas, neuroatípicas. Essa questão de ampliar a família, muitos acabam com receio, né? Porque quando você tem um filho neuroatípico, realmente a demanda é muito alta, são muitas terapias, a gente realmente fica buscando muitos meios de ajudar essa criança, de torná-la mais independente, de correr atrás dos déficits que ela apresenta. E isso é extremamente exaustivo, né? Então a gente pensa, poxa, como que eu vou ter outros filhos dentro desse contexto? Uma outra questão todo mundo fala, já que existe uma base genética, então será que o próximo também vai vir com alguma questão de desenvolvimento? Também vai precisar de todo esse suporte? E eu super entendo todos esses questionamentos. O que eu acho, na verdade, é que para muitas famílias existe uma certa desinformação, que é até culpa mesmo de nós profissionais, que muitas vezes não temos um conhecimento amplo o suficiente para trazer esse tipo de orientação. E a gente acaba vendo até de forma um pouco absurda o aconselhamento, né, de alguns profissionais para que essa família realmente ela não cresça, ela não tenha, né, novos filhos, orientando nesse sentido genético, né? Então, o que está completamente errado e desatualizado, né? É impossível e chega a ser até irresponsável a gente falar sobre genética sem levar em consideração o conceito de epigenética. E no autismo, a gente sabe que existem muitos fatores ambientais que acabam promovendo um certo controle epigenético sobre a expressão dos genes relacionados ao autismo. Então, não necessariamente uma família que tenha uma criança autista terá outros membros autistas. E eu acho que isso é muito importante porque quando a gente tem um filho atípico, acho que o primeiro pensamento depois do diagnóstico para a maioria dos pais eu não vou viver para sempre. Quem vai cuidar do meu filho? E é um pensamento legítimo, né? E dependendo do grau realmente ali de acometimento dessa criança, é algo realmente a ser pensado, né, e estruturado pela família. Então, o fato de ter irmãos deixa a gente muito mais confortável e muito mais tranquilo com essa realidade que é inerente à vida humana, né? A gente não vive para sempre. Então, a gente sempre fica, né, com esse pensamento, como vai ser quando eu não estiver aqui? Né? Porque hoje eu dedico a minha vida, eu faço tudo por essa criança. Será que alguém vai fazer o mesmo lá na frente, quando eu não estiver? E então eu acho que é importante a gente falar mais sobre essas questões epigenéticas, como é possível a gente reduzir. É lógico que não existe garantia, né? Na medicina, nenhum resultado é garantido, né? A gente faz a melhor prática dentro dos níveis de evidência que a gente tem disponíveis. E a gente tem muita evidência científica a respeito dos fatores associados ao autismo, os fatores evitáveis, né? E eu acho que a gente tem que divulgar, trabalhar todo esse tipo de informação com as famílias é fundamental. Eu não acredito e não aconselho que as pessoas tenham filhos para cuidar dos irmãos. Mas se é um desejo, sempre foi um desejo da família ter muitos filhos ou ter mais de um filho, e de repente esse desejo foi interrompido por um diagnóstico, né? É importante a gente mostrar que existe sim um caminho onde a gente pode reduzir essas possibilidades, um caminho onde a gente pode trazer mais qualidade de vida, inclusive para essa criança que já tem o diagnóstico. Então, o que eu quero com esse vídeo é justamente despertar esse olhar das famílias para talvez esse sonho adormecido, né, de ter mais filhos, e que a gente precisa entender mais sobre epigenética, a gente precisa falar mais sobre isso, porque é só com informação e informação de qualidade que a gente consegue, então, tirar os medos, a ansiedade, o receio relacionado a temas, porque, na verdade, o que gera tudo isso é o desconhecimento.
né? Então, quando a gente está empoderado de conhecimento, de informação, a gente consegue então tomar as melhores decisões e muitas vezes a gente consegue não se arrepender lá na frente, né? Porque às vezes a informação ela chega um pouco mais tarde e aí já passou o tempo onde a gente podia fazer alguma coisa com essa informação, tá bom? Então, eu vou fazer mais vídeos e vou falar mais sobre epigenética do autismo na gestação.